Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso humilde canal, certo? E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso querido, amado Relatório Integrado 2020, o nosso tão aguardado Relatório Integrado, certo? Ele que saiu aí, meio que de surpresa, numa sexta-feira, e eu fiquei sabendo só no sábado ali, domingo. Então, eu não consegui, claro, você deve ver que aqui são 323 páginas, né? Eu te garanto que pelo menos 200 é só conteúdo bruto, então é difícil a gente pegar para realmente ler. Mas eu vou querer fazer com vocês o seguinte: nesse vídeo de hoje, a gente vai analisar justamente a parte de números, né? A gente tem várias coisas aqui nesse relatório, né? Você tem aqui destaques, mensagens do presidente, visão geral, grandes números, realizações, sociedade, balanço social, meio ambiente, estratégia corporativa, desempenho econômico financeiro. E daqui para baixo, né, depois desse 236, é só a parte, assim, diríamos, mais administrativa, né? Então, eu vou começar aqui falando sobre os grandes números, que é um tópico interessante, certo? Onde a gente consegue ver o resultado do metrô nesse ano passado de uma forma bem interessante. Então a gente pula aqui já para... Não sei se dá para clicar aqui direto. Acho que não dá, né? O PDF não é linkado. Então a gente vai lá direto para os grandes números, né? Depois a gente fala dos destaques aí, que é bem interessante. Vamos então para os grandes números, que eu acho que é um tópico muito bacana da gente abordar. E aqui você sabe, né? Aqui a gente mata o pau e mostra a cobra. Mostra os números, os dados, assim. Então é uma coisa bem mais técnica, bem mais informativa. É a fonte, eu estou expondo vocês à fonte. Então vamos começar aqui com esta parte, que fala justamente sobre o número de passageiros transportados no nosso sistema, um comparativo com 4 anos, 17, 18, 19 e 20, né? Então, nós já podemos observar aqui, de acordo com os números, uma queda drástica no número de passageiros transportados no geral. Você vê aqui que o pico aqui dessa série histórica, em geral, foi 2017, onde nós tivemos ali cerca de 6,4 bilhão de passageiros transportados. Esse valor é transportado por ano, né? Isso aqui é referente a todos os meios de transporte, que aqui é o transporte sobre trilhos e o transporte sobre pneus, né? E nós praticamente tivemos aqui uma queda para 3,6 bilhão de passageiros por ano, uma queda muito drástica. Vamos comparar aqui no sistema sobre trilhos, né? No sistema sobre trilhos, a gente tem aqui Metrô de São Paulo, Via 4, Via Mobilidade e a CPTM, né? Em comparação ao ano passado, a gente passou de 2,3 bilhão para 1,2 bilhão. Quase 50% dos passageiros deixaram de ser transportados por conta da crise que se instalou, a crise do Covid-19, né? Metrô de São Paulo saiu aqui de 1 bilhão para 554 milhões. A Via 4 transportava 229 milhões, passou a transportar só 110. A Via Mobilidade saiu de 166 para 98. E a CPTM de 867 para 504. A gente repara que a queda na CPTM não foi tão forte como foi a queda no metrô ou na Via Mobilidade, ou na Via 4 também, né? As linhas da CPTM acabaram ali não tendo uma queda tão expressiva, né? O que talvez possa justificar essa questão, né? Talvez o fato da linha ser mais pendular, certo? O fato de as linhas de metrô, elas muitas vezes dependerem de linhas de ônibus, certo? Linhas de ônibus municipais, né? Ou até mesmo das próprias linhas da CPTM. Então, talvez isso tenha explicado o porquê da queda aqui no metrô ser maior que a queda na CPTM, né? E se a gente comparar aqui, a gente já pode ver uma coisa que é interessante realmente, porque, olha aqui, na SP Trans, né, a queda de passageiros transportados, tudo bem que é ônibus, mas vale a pena comentar, foi de 6,6 bilhão para 1,5 bilhão, e boa parte dos passageiros da SP Trans utilizam ali, faz alguma integração com o metrô. Então isso pode justificar o porquê, né,
dessa queda do metrô ter sido tão acentuada, porque a queda no sistema de ônibus também foi muito acentuada. Na MTU, né, ó, você repara que na MTU a queda foi um pouquinho menor, né, de 506 milhões para 298, quase 300. Então aqui, né, você vê que a diferença é muito grande, né. Tem o aeroporto corredor, empresas particulares e outros municípios, né, então a queda no geral foi muito grande. Repare que em outros municípios a queda foi de 861 para 507, o que também pode ter contribuído para que a CPTM não tivesse uma queda tão grande. Então vocês observem que a CPTM ela está ali entranhada em São Paulo, mas ao contrário do que se pensa, talvez o sistema SP-Trans não impacte tanto na demanda dela, já que ela atende muito mais outros municípios do que a São Paulo propriamente dita. Certo, então esses aí foram os passageiros transportados. Daqui, a gente já passa para dados da rede metroviária, certo? Que é muito bacana a gente dar uma olhada no que evoluiu ou que não evoluiu. Dados de 2014 até 2020, né? Isso aqui é a rede metroviária total. Metrô de São Paulo, Via 4, Via Mobilidade. A gente vê que teve uma expansão aqui. Eu só não entendi o porquê que de 2019 para 2020 teve redução de 0,1 quilômetros, de 100 metros de via que foram retiradas. Por quê? Não sei dizer. Talvez tenha sido um erro de digitação, né? O número de estações se estagnou, ou seja, não tivemos uma inauguração. E o número de linhas também se estagnou em 6 linhas apenas, né? As linhas operadas pelo metrô de São Paulo, né, a gente já repara que houve uma expansão, houve uma queda quando houve a concessão de algumas linhas, né? Aqui no caso foi a concessão da linha 5 Lilás, né? Teve uma queda e depois teve uma expansão e foi a questão da linha 15 Prata, né? E aqui, passageiros transportados, média dos dias úteis e total anual, bilhão, né? Então, esse dado ele bate justamente com esse daqui, ó. Esse dado aqui, né, bilhão, e aqui, ó, que ele deu uma arredondada, mas enfim, ó, média dos dias úteis, o metrô chegou num pico em 2014 de 3,8, foi caindo, estabilizou em 3,7 milhão de passageiros por dia, e na pandemia foi para 1,8 milhão de passageiros por dia, uma queda muito significativa, e o total, né, anual, bilhão de passageiros, né, tava ali em 1.1, 1.12 aqui no máximo, no pico em 2015, ele caiu para 0,60, né? Representando 600 milhões de passageiros transportados todos os anos. Então, realmente a queda foi muito drástica. Próximo slide aqui, a gente vê aqui uma relação de passageiros transportados com índice de satisfação. Esses dados, eles podem conter alguma anomalia, certo? Não querendo dizer que o metrô de São Paulo não tenha qualidade, muito pelo contrário, mas o fato das pessoas usarem menos o metrô pode ter impactado numa percepção melhor do sistema, já que o metrô não parou e que de certa forma, né, você pode concordar ou não, mas é um fato, a lotação diminuiu por conta da pandemia, certo? A lotação ainda existe em algumas circunstâncias, mas quando eu ando de metrô, eu não vejo mais aquela aglomeração intensa que a gente tinha no horário de pico, né? Nesse caso do metrô, a aglomeração é um pouco menos intensa, uma coisa bem mais soft. Então, pode ser aqui, ó, por exemplo, a gente quer o que de passageiros transportados MDU, média dia útil, né? Ó, 3,69 milhão, 59% de aprovação. Esse número que eu praticamente pela metade aqui, né? Ó, a gente foi para cá, para 1,4, 1,8 milhão, e o índice de satisfação subiu abruptamente, 67%. Então, essa pesquisa de satisfação, eu não posso considerar ela como uma pesquisa de acurácia 100%, porque nós não estamos em condições normais, certo? Então, esse índice de satisfação se deve muito às condições impostas pela pandemia e não necessariamente refletem de fato a percepção assim rotineira do passageiro. Isso deve mudar ao longo dos próximos anos, conforme nós entrarmos no novo normal. Se é que talvez nós
consigamos voltar a esses números de 3.8, quase 4, no futuro próximo. Talvez ainda a gente tenha um receio de andar mais de metrô, né? Por conta justamente dessa questão das doenças, né? Viagens realizadas em intervalo médio entre trens. Dados interessantes aí, ó. Excelente. Nós temos dois gráficos, ok? Um gráfico de barras e um gráfico de linhas. No gráfico aqui azul, nós vemos o número de viagens realizadas. Então a gente chegou aqui, ó, 2015 a 2020, nós tivemos um pico de 3.563 viagens realizadas por dia útil. Isso é uma média, certo? Quer dizer que esse ano a oferta foi muito grande. E em 2020 nós tivemos uma redução, foram praticamente 2.604 viagens, né, realizadas ali nas linhas do sistema metroviário, né? Aqui tem um asterisco, né? Aqui não inclui os dados da linha 5 Lilás, que é operada pela Via Mobilidade, né? Então, e tem esse dado aqui de oferta de viagens que foi inferior por conta da pandemia. Você não pode, até por uma questão lógica, né, ofertar assim tantas viagens num período que você não tenha tantos passageiros. Tudo bem que a ideia de evitar aglomeração é louvável, mas você tem um custo muito alto de ofertar 3.300 e poucas viagens, né? Até porque o quadro do metrô mesmo está reduzido, né? Tempo de headway, a gente estava numa queda, né? Isso muito por conta do aprimoramento dos sistemas de sinalização, principalmente na linha 2 verde, né? Então, nós estávamos aqui, ó, 154 segundos, 156, chegamos a 132, né? Tá quase ali. Isso aqui dá 2 minutos e 12 mais ou menos, de intervalo médio. Isso não é um intervalo no horário de pico, nem é um intervalo do horário de vale, é um intervalo médio entre os trens. Então, tá num intervalo bacana, né? E claro, com a pandemia esse intervalo subiu para patamares, né, antigos, né, 155 segundos. Isso aí vai dar quase, vai dar 2 minutos e meio, né, de tempo de espera. Também por conta da queda das viagens. Menos viagens, você vai ter que aumentar um pouco o seu headway, né? É uma consequência natural. É isso aí, pessoal. Isso aqui é a parte 1 do nosso vídeo, certo? Como foi um conteúdo um pouco longo, foi mais de meia hora de gravação, eu decidi dividir isso aqui em 3 partes. Então, na próxima parte, eu vejo vocês para a gente poder conferir o restante desse relatório, ok? Não esquece de deixar o seu like se você gostou, de se inscrever no nosso canal e até a próxima.